Fala, guerreiros, boa tarde. Hoje é quarta-feira, hoje tem Fluminense e Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo na Neoquímica Arena às 19h30. Jogo difícil, hein? Fora de casa. Fluminense tem que melhorar muito, né? O ano passado foi horrível, principalmente fora de casa, jogos tenebrosos, pouquíssimas vitórias. E um time que quer conquistar principalmente já a vaguinha na Libertadores, pré-Libertadores ali, ou tentar buscar o brasileiro, tem que ganhar fora de casa. Né? Dos últimos 10 campeonatos, né, praticamente quem ganhou bem fora de casa, né, levou em 9 oportunidades o título. Então, não ganhar fora de casa é praticamente desistir pela briga do título. Hoje é um jogo difícil, desfalques, né? Vamos ver aí provável escalação, as mudanças que o Renato vai trazer. Agora aqui com vocês no pré-jogo Canal Guerreiro Tricolor. Tamo junto, vem comigo. Fala, meus guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, tudo bem? Já faz um favor para mim, vamos chegar aos 1.000 inscritos, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, manda pra geral, para todos os tricolores hoje aí que estão esperando, ansiosos nesse jogo, né? Um jogo, horário chato, né? Horário praticamente que o pessoal sai do trabalho, tá chegando em casa, às vezes não consegue ver nem o primeiro tempo. Hoje eu tô pegado, né? Eu tenho aula na faculdade, mas hoje eu tô trabalhando nesse horário também, né? Tô fazendo o jogo Vassouras e Barra do Piraí pela TV, pela Copa Rio Sul de futsal. Então estarei ocupadíssimo aí fazendo o jogo, né? Vou saber depois, mais ou menos aí depois do jogo. Deve acabar o jogo de futsal, deve acabar junto com o jogo do Fluminense. Vou chegar em casa, vou analisar o jogo aí para fazer o pós-jogo, ver as estatísticas, ver o que aconteceu. Se Deus quiser, uma vitória do Flusão. A partir de agora, né, pro Fluminense, né, com os desfalques, com os problemas, né, de jogadores lesionados, o Fluminense vai ter que testar seu sistema defensivo, né? São 3 desfalques no sistema defensivo, né? O Fuentes foi o primeiro, está se recuperando, ainda deve demorar um pouquinho a voltar. O segundo foi o Guga, que virou titular, teve uma lesão, ficar 3 semanas fora. Já está em 2, né? O Guga na semana que vem, de repente, deve voltar aos treinos aí com o elenco, deve estar aí já reaparecendo. E o Thiago Silva, nesse final de semana, que se lesionou, vai ficar um mês fora. Aí não disseram o grau da lesão, deve ser grau 2, um mês aí de recuperação, um mês para voltar. Thiago Silva vai voltar praticamente perto do Mundial, né? Essa que é a realidade. Né? Estamos aí no dia 15 de abril, 15 de maio, vamos botar aí 15 de maio, jogando alguns joguinhos ali, a gente já viaja para o Mundial. Uma pena, né? Zaga vinha muito bem com ele estava ajudando muito o Freitas. E o Corinthians, né, também vem com alguns desfalques para o jogo de hoje, mas é um time que ganhou bem o primeiro jogo em casa, né? Fez 2 jogos fora e um em casa, ganhou bem o Vasco, 3-0, podia ter sido até mais. O time do Vasco também estava com um time misto, né? Sei que o Carille quis fazer na segunda rodada poupando o time do Vasco, mas o Corinthians soube aproveitar, jogou bem, jogou em casa, perdeu um jogo apenas em casa por Huracan, né, na estreia da Sul-Americana, né, esse ano de 2025. Um jogo onde, se eu não me engano, o Fluminense tem 43 vitórias contra 44 do Corinthians e 36 empates. Então é um jogo muito disputado entre Corinthians e Fluminense. Na Neoquímica Arena temos muita dificuldade de ganhar, né? O último foi um 3-0 tenebroso, com a atuação pífia do Felipe Melo naquele jogo, né? Fomos massacrados no primeiro tempo. E tirando os outros jogos que a gente fomos prejudicados na Neoquímica Arena, não ganhamos por causa da arbitragem. Mas tirando isso, a última vitória do Fluminense foi em 2022 lá, com 2 gols do Cano, né? O segundo um golaço de primeira. Então esperamos que hoje a gente repita a dose, né? Volte a vencer fora de casa e volte a vencer o Corinthians fora de casa. Vamos aqui para as prováveis escalações aqui. Você que está na rua, né? Não sabe onde vai ver o jogo, vai passar na Cazé TV, né? Na Record e na Premiere. Então dá para você ver nesses 3 locais aí, se você tiver como ver, né? Lógico que eu vou estar trabalhando, não vou ter como ver mesmo o jogo. Então, mas tem aí Premiere, Cazé TV e na Record, tá? 7h30 da noite, 19h30. O técnico Ramon Dias, né, tem algumas mudanças em sua formação titular, né, no time que foi derrotado pelo Palmeiras na semana passada. Na defesa, Gustavo Henrique e Fabrício são as novidades. A dupla que estava no departamento médico está recuperada e deve iniciar como titular. O zagueiro Félix Torres
cortado do clássico, retorna a posição, cortado do clássico, retoma a posição na equipe. No ataque, a tendência é porque ele tem alguns problemas, né? Romero, Memphis Depay e o Alberto. Ou pode ser o Thales Magno, né? No lugar do Romero. Eu acredito mais no Romero, né? Que ele joga ali também no meio, né? Ele joga aberto, mas joga também no meio. Então, eu acredito que ele use o Romero, não o Thales Magno, como estava ali na escalação do Thales Magno, no meio ali, ou o Thales Magno ou o Romero. O Thales Magno é um atacante mais de lado, né? Ele joga mais aberto pelas pontas. O Timão terá um novo esquema tático por causa das ausências do meio. Rodrigo Garro, né, um principal jogador, um dos principais jogadores da equipe, e Igor Coronado, também um excelente jogador que está fora. Contando com o Neneca, né? Lembra, o Souza Neneca está machucado, né? Não vem para o jogo. Titular é o Matheus Donelli. Mateuzinho, ex-Flamengo, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Anglieri. Raniel, André Carrilho e Breno Bidon, ou José Martins. Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Ali, Romero, como eu disse, pode ser o Romero, pode ser o Thales Magno. Um time bastante ofensivo, né? E como eu falava do Mano, eu vou falar do Renato, né? A gente vai falar da provável escalação do Fluminense. Eu acho que o Fluminense sem o Ganso poderia usar uma formação, já que o Canóbio não vem bem, ele ficar correndo para marcar e tal, e no ataque, de repente, ele não tá rendendo. Não é nem a troca do Canóbio pelo Keno, não. Também não usaria o Keno, não. Eu usaria, vamos ver aqui na escalação do Fluminense, vamos ver aqui. Técnico Renato Gaúcho, né? Problema de lesão, como eu já falei, lesionados Guga, Thiago Silva, o Renato Augusto ainda com a lesão no ombro, se recuperando, Riquelme, joelho, Isaac, joelho, e o nosso lateral esquerdo, o Freitas, né? Uma lesão muscular. Então estão todos fora. Desses três são titulares, tá? Provável time é o Fábio, Samuel Xavier, que voltou a ser titular e fez uma boa partida, Thiago Santos ou o Ignacio. A torcida quer muito o Ignacio, né? Mas o Renato confia muito no Thiago Santos. Então acho que a confiança vai ser o diferencial nessa ausência do Thiago Silva. E no jogo contra o São José, que foi um time fraquíssimo, o Thiago Santos foi muito mais eficiente que o Ignacio nas disputas de bola, tá? Eu acho que é uma boa pedida, né? O Freitas, que vem melhorando, né, nas partidas, não vem falhando tanto, vai continuar como titular, e o René na lateral esquerda. Não acredito que ele coloque o garoto, né, porque é um jogo difícil fora de casa. Bernal ganhando a posição dele no meio de campo, né, tem feito boas partidas nos últimos jogos, com o Martinelli, e aí, sem o Ganso, Lima deve fazer a posição dele. Aqui no GP pelo GE tá Canóbio, Cano e Arias, tá? Alexandre, eu faria um time com o meio campo preenchido, né, para prender um pouco o time do Corinthians ali, dificultar o time do Corinthians para não bater 4-3-3 com 4-3-3. Eu usaria de repente o Nonato com o Lima no meio campo, já que eu acredito que ele não colocaria o Lescano de cara, mas eu particularmente de repente faria um time ofensivo com o Lescano, né, em vez do Canóbio, o Lescano. Você usaria o Bernal fixo, Martinelli, Lima como terceiro homem e o Lescano como meia, né, povoando o meio campo e tendo um jogador de qualidade novo para ir voltar, com o Lima ajudando, Arias na direita e Cano no comando de ataque. Não é o que ele deve fazer, né? A gente não sabe, mas talvez ele não faça, mas pode ser uma opção para durante a partida, né? Do que as trocas conhecidas de sai Canóbio, entra Keno, entendeu? O Lima ali no meio campo, entra o Lescano. Eu acho que ele podia mudar. Ele podia ver como é que se comporta o Fluminense e talvez dar mais liberdade para o Samuel. Porque você tendo o Bernal, o Martinelli e o Nonato, vamos botar o Nonato nessa conta, e o Lima, você tem um time com o Nonato aparecendo muito à frente, o Martinelli que aparece bem, e o Lima também, propriamente dito, que pode cair também pelas pontas, ficar mais perto do Cano e o Arias voltar, né? Você tem essa variação e você libera mais o Samuel, já que o René é mais preso na marcação. Então você libera o time tendo mais um jogador no meio campo. Quando você tem 3 atacantes, mas o atacante volta para marcar. Mas é complicado, porque ele volta só naquela faixa de campo praticamente. Você tendo um homem no meio de campo, eles podem trocar de posição marcando nos 2 lados do campo e atacando pelos 2 lados do campo, né? E chegando como homem surpresa. Vocês perceberam aí que o Hércules não está na escalação, né? O Hércules também não viajou, né? O Hércules sentiu um desconforto, não é lesão, não viajou, e o que eu apurei foi que o Ganso, né, pediu para não viajar.
né? Ele que tem voltado aí, ficou 70 dias parado, ficou muito tempo parado, ele está voltando agora, é como se fosse uma pré-temporada para ele, né? Então ele tem jogou bastante até nos últimos jogos, então ele deve ter sentido um desgaste, né? Pediu para não jogar, para não forçar também, né? Jogo em abril é de 3 em 3 dias, então cada 3 dias tem jogo, são 10 jogos no mês, então para não forçar tanto o Ganso, ele ficou no Rio, junto com o Hércules, são mais 2 desfalques aí até para o banco, né? Então essa é a provável escalação do Fluminense, né? Pendurado não tem ninguém, e a arbitragem é do Rodrigo José Pereira Lima. Eu já ouvi esse nome, ouviu sim. Ele apitou o primeiro jogo do Fluminense no campeonato, quando era o Mano Menezes ainda, contra o Fortaleza. Não lembro de erro de arbitragem, porque aquele jogo mais irritou foi o time do Fluminense com o Mano, do que propriamente a arbitragem. Nos gols, falhas nossas, né, na saída de bola, gols do Fortaleza, não vi nada de reclamar com o Rodrigo José Pereira, só um porém, né? São 4 jogos com ele, vencemos 2, os 2 em casa, perdemos 2, os 2 fora de casa. Tomara que hoje seja uma nova história, estamos jogando fora de casa, precisamos da vitória, né? Um campeonato que está no começo ainda, né? O árbitro de vídeo é o Marco Aurélio Augusto Fezecas, né? E o que a gente pede da arbitragem é aquilo, né? É difícil, né? Não adianta reclamar. O nosso presidente também votou a favor do Edinaldo. Então a gente pode reclamar como torcedor, mas a gente tem que cobrar o nosso presidente. O campeonato está bem no início, né? Temos jogos aí, Flamengo e Juventude, temos o jogão entre Inter e Palmeiras ali no Beira-Rio, são os times que estão na frente da tabela. O Vasco, a rodada começou ontem com o Vasco perdendo por Ceará por 2-1, né? Num belo jogo do Pedro Raul, fez 2 gols, podia ter feito mais, e o gol do Pirata pro Vasco, né? O jogador que salva ali no Vasco. Então a gente pode passar o Vasco aí, o Ceará, que venceu ontem, está com 7 pontos, 2 vitórias em casa e um empate. Começou bem o Campeonato Brasileiro, né, que veio da Série B. Palmeiras e Flamengo ali na frente, né? O Fluminense pode acabar até na liderança. Lógico que na quinta rodada a gente não pensa muito nisso agora, a gente pensa mais em ganhar os jogos e fazer boas partidas, né? Mas é importante estar ali na frente logo no início. Ganhando e de repente dos resultados entre Flamengo e Palmeiras, ali um empate, né? Porque o Juventude também tem 6 pontos. Então pode passar o Fluminense também com a vitória. O empate de Flamengo e Palmeiras, empate entre Inter e Palmeiras, né? O Flamengo, Juventude, Inter e Palmeiras. O Fluminense vencendo pode chegar a 9 e colar ali, ficar ali na liderança. É cedo, é muito cedo, mas é uma mudança, né, no estilo de jogo do Fluminense, do jeito de jogar. Lógico que pouco tempo o Renato tem mudado alguma coisa, né? Tem poucos treinos, né? No jogo de domingo, regenerativo segunda, terça, ontem treinou, montou um pouco a equipe com os desfalques, viajou ontem para jogar hoje, né? Já volta amanhã, uma viagem curta, né? São Paulo, volta para amanhã, né? Começar um regenerativo, treinar um pouquinho para o jogo já do final de semana. Ainda não é aquele esquema, aquele estilo de jogo. A gente viu muita mudança no comportamento dos jogadores. Isso é muito importante. Os jogadores não desistindo, buscando até o final. Venceu o Bragantino no finalzinho, quase levou o empate, né? Venceu o Santos no finalzinho também, buscando a vitória até o final. Então isso é uma coisa boa. A gente vê que o time não desiste em campo batalha até os últimos minutos. O que é bom, que a gente não via com o Mano Menezes, né? Tamo junto, fiquem com Deus, bom jogo, né? Até o pós-jogo, se Deus quiser, com a vitória do Flusão. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo junto.